Ah, Opa, boa noite, boa tarde, bom dia, gurizada, tudo certo, tá? Ah, Aqui é o Henrico, tutor de matemática. Hoje a gente vai ter uma aula sobre funções do segundo grau, tá? Bom, a gente vai alinhar um pouco do conhecimento básico que a gente vai ter sobre funções do segundo grau, por enquanto. Como eu já disse em aulas anteriores, a gente não vai se aprofundar tanto numa aula só. E bom, como a gente já aprendeu manipulação das equações de primeiro e segundo grau na outra aula, essa aula vai ser bem mais tranquila, tá? Assim, eu vou ter que só ensinar você o que vocês já sabem sobre manipulação algébrica em equações de segundo grau para funções e como a gente vai se utilizar, tá? Porque o principal ponto vai ser, agora que vai diferenciar, é o fato de a gente ter uma função, né? Que vai ser a relação entre duas grandezas mediante um padrão específico que você vai seguir, tá? Bom, definição formal ainda vai ser uma aula, mas por enquanto eu vou precisar que vocês tenham conhecimento básico, tá? Assim, definições de relação e função, alinhado com conjuntos e tipos de funções, tá? Mas por enquanto não vai ser tão necessário vocês entenderem isso para aprender funções de segundo grau, tá? Bom, é o seguinte. ah, Por enquanto não preciso dessa aqui, vou botar aqui. Mas assim, uma função de segundo grau, como a gente pode perceber a relação entre duas grandezas, vai ser a gente relacionar uma coordenada do eixo y, ela é exatamente isso, com a coordenada com um ponto, perdão, do eixo x mediante uma equação de segundo grau, que é genericamente eh, escrita assim e é igual a que a gente já manipulou na aula de equações do primeiro e segundo grau, tá? Basicamente é isso, só que por enquanto a gente vai ter algumas propriedades específicas que a gente vai querer observar para pontos em específico para a gente entender com mais facilidade, tá ligado? Cada, cada propriedade. Por exemplo, agora, como a gente está não tentando encontrar somente os dois pontos que anulam essa função, né? Que nesse caso não teria, né? Mas nesse tem, que era o que a gente se preocupava quando a gente resolveu a equação simular. Agora a gente tem vários pontos que nós vamos se interessar, tipo esse e tipo esse, tá? São um dos dois exemplos, que é onde o, a função atinge o seu valor mínimo, né? Não vai além disso. E eu não dei um exemplo ainda, mas a gente depois, posteriormente, vai também entender quando uma função do segundo grau tem o seu valor máximo, tá? E aqui se refere ao ponto em que o, o valor que o x ocupa é nulo, né? Então, como a gente pode concluir, vai ser o próprio valor de c, porque aqui vai ser zero e zero, tá? Isso é um primeiro ponto notável, que podemos dizer assim, que vai ser onde a função cruza o eixo das ordenadas, que é o eixo y, tá? O eixo das ordenadas é o eixo y e o das abscissas é o eixo x, tá? Ordenadas. Que vai ser no ponto, bom, como vai ser o zero, o outro vai ser o c, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente pode distinguir, tá? Bom, podemos
continuar agora compreendendo o porquê disso, de essa função ser uma parábola, seus pontos que a gente vai discutir, como que a gente vai achar o ponto mínimo dela e como isso vai estar alinhado com os coeficientes dela, tá? Vai ser esses os principais pontos que a gente vai abordar na aula hoje. Também encontrar o foco da parábola, tá? As coordenadas que vai ter nele. E o que não vai ficar explicado nessa aula, a gente vai adotar como uma convenção, né? Não, não vou, não, convenção é uma maneira errada, mas é algo que eu vou trazer e não vou trazer uma demonstração, tá? Que vai ser sobre as propriedades geométricas que a parábola tem em si e o porquê que isso vai ter a ver com encontrar o foco dela e estar alinhado com os coeficientes dela, tá? Bom, é isso, tá? Bom, por que a gente entende como raízes são esses pontos, né? Em que a reta cruza o, o eixo X. Opa, aqui pode ser R1 e aqui R2. Aqui na aula sobre equações de primeiro e segundo grau, a gente já pôde ver que eram raízes assim, né? Bom, então esses pontos vão ser estes, tá? Mas por que os valores que anulam o y são aqueles pontos? Bom, basta a gente só fazer uma interpretação básica, né? A gente sabe que essas aqui são os valores que vão anular essa função, a gente resolveu na aula, né? Bom, vai ser os valores que y é igual a zero. E a gente observando onde o valor de y é igual a zero é nada mais do que o próprio eixo real, perdão, o eixo das abscissas. O, o eixo das abscissas é o eixo x e basicamente onde ela cruza o eixo x são as raízes, são aqueles pontos, tá? Por isso que isto é válido, tá? E bom, a, a, a próximo alinhamento que a gente vai ter, próxima conversa, vai ser sobre a gente encontrar o mínimo, né, dessa daqui. Mas, tá, por que a gente teria aqui um mínimo ou um máximo, tá? Sendo que eu mostrei duas parábolas, né, que tem a concavidade voltada para cima? Bom, como podemos observar, tipo, dizendo que a gente conhece uma parábola e ela vai ser com o a maior que zero, ou seja, o coeficiente líder, ela vai ser voltada para cima, tá? Ah, e a com o, o a negativo, ela vai ser voltada para baixo, tá? Por que isso acontece? Bom, a gente pode utilizar basicamente por pontos. E é basicamente uma ideia que você pode se convencer é que quando a gente tem um arco negativo, seria quando a gente pega todos os pontos que são positivos numa função ou negativos, se ela cruzar o eixo, né? E como o coeficiente líder que vai estar multiplicando tudo, né? A gente pode escrever a função assim, ela vai estar invertida sobre esse valor, então ela vai poder trocar essa concavidade, fazendo um eixo de simetria. Então, todo valor que estava positivo fica negativo, todo negativo fica positivo, tá? Então, basicamente, é,
essas são informações importantes sobre o coeficiente A. O coeficiente B tem uma propriedade, tá? Mas eu não vou fazer questão de trazer essa propriedade aqui, eu não acho uma propriedade tão fundamental e, e necessária que a gente vai, que eu vou ter que ensinar para vocês. Eu, pelo menos, nunca usei a propriedade do coeficiente B para resolver nenhuma questão, já a do A e do C é muito importante entender. É um conhecimento mais fundamentalístico. E a do C é você analisar o deslocamento que a função tem. É, se eu tenho uma parábola, por exemplo, e eu tenho esse valorzinho, ou esse valor, com coeficiente C, se C decresce, significa que todos os valores da função estão sendo somados a um número menor, certo? E eu diminui o volume de 6, se é uma constante, então todo valor que está variando, acompanhado de x quadrado e x, vai ser somado com um número menor. Ou seja, o próprio função vai ficar menor, então ela vai ter que se deslocar em direção ao eixo x, ok? E se eu aumentar o valor de c, ocorre o contrário. Ela vai subir. Então, o coeficiente C tem essa propriedade. Ele levanta ou abaixa, pode-se dizer assim, o gráfico da parábola, ok? Bom, dito isso, as propriedades mais fundamentais para a gente conseguir entender as funções, eu vou escrever aqui a função quadrática na forma canônica, tá? Para a gente conseguir compreender a, perdão, umas propriedades que ela vai ter hum, de, de máximo e mínimo, que eu já tinha citado, e como a gente vai encontrar elas, tá? E bom, na aula passada de equações, novamente cito ela, porque tem tudo alinhado com isso. Eu cito, né, o, a forma da gente escrever essa equação com, com, com uma diferença de quadrados, tá? A gente vai repetir isso. E, bom, nesse caso, eu vou querer manter o x sem coeficientes multiplicando ele, porque vai ser uma escrita mais interessante, vai ficar mais limpo. E, bom, vai basicamente para ser escrito na forma mais convencional de que as pessoas adotam para escrever uma parábola, tá? Bom, essa, bom, tá, não vou acavalar as coisas, depois eu explico isso, ok? Bom, vamos escrever aqui, dividir por A, né? Que é isso que eu quis dizer. Apagar esse igual que esse igual tá todo troncho. É x quadrado mais BAx mais C sobre A. Então, eu vou adicionar um, um B ao quadrado sobre 4A ao quadrado e subtrair. Ok. Isso aqui é um quadrado perfeito, tá? Não vou me especificar muito porque a aula passada a gente já viu, né? Esse tipo de, de escrita. E aqui eu posso tirar o denominador comum e a gente vai obter isso aqui.
E eu posso simplificar agora escrevendo que aquilo é delta, né? Só para deixar mais reduzida a equação. Delta 4a ao quadrado, no x mais b sobre 2a ao quadrado. Agora eu boto 1 sobre a em evidência e temos isso. Opa, que é o delta. Não é um b, perdão. Tá, olha que jeito interessante que a gente escreveu agora. A parábola, a gente escreveu ela em função dos coeficientes, né? Agora, tipo, basicamente, eu não preciso eu ter vários coeficientes multiplicando x e x, né? No caso 2, um multiplicando x quadrado do outro, o x, para eu já conseguir obter a relação. Eu só somo dois números e elevo ao quadrado e depois eu faço umas operações mais básicas, tá? Mas por que que esse método de escrita é interessante, né? Porque é com ele que eu vou justo conseguir avaliar o, o máximo e o mínimo, né? Bom, mas o que que isso irá ajudar, né? Irá ajudar nesse sentido de encontrar o máximo e o mínimo da função, né? Bom, ajudaria, porque eu tenho um elemento quadrático e nesse elemento quadrático, o, pela aquela definição que eu já havia dito, ele sempre vai ser maior ou igual a zero, né? Entendeu? Então, esse fato dele ser maior ou igual a zero é o que vai conseguir fazer com que a gente estabeleça o máximo e o mínimo, tá bom? Por quê? Bom, se um quadrado ele é maior que um quadrado, né? Vou escrever, um quadrado é maior ou igual a zero, significa que isso aqui, sendo igual a um quadrado, y mais a raiz é quarta de a, ele sempre vai ter que ser maior que igual a zero. Ou seja, isso aqui, né? Sempre vai ser, ter que ser maior que ou igual a zero. Bom, o a gente sabe que é uma constante, ela não é uma variável, tá? E é engraçado a gente observar isso justo nesse caso, porque se A for um número menor que zero, a equação muda. Isso que é o importante de analisar. Porque se A for menor que zero, o sinal da desigualdade ele altera e ele acaba tendo um ponto um ponto máximo, tá? Em vez desse caso ser um ponto mínimo, ok? Então, esse é o ponto em que a gente vai se diferenciar, tá? Bom, se o A for maior que zero, e nesse caso era o que eu estava pensando, mas eu observei nessa demonstração, como é meio no freestyle, eu acabei vendo que encaixa um pouco mais dessa didática. Se ele é maior que zero, então significa que o próprio sinal de y mais o delta sobre 4a também tem que ser maior que zero, senão ele violaria a equação. E faz com que a gente chegue que y sempre tem que ser maior ou igual a q menos raiz de 4a, e caso o a seja menor que zero, significa que a gente vai ter um número negativo multiplicando o y mais 4, mais o delta sobre 4a. Que se ele é um número negativo, bom, se ele for um número negativo e y mais delta sobre 4a for um número positivo, ele vai ser menor que zero, que viola o fato da equação. Então, o y mais
delta sobre 4A tem que ser menor que igual a zero. Então, o y tem que ser menor que delta sobre 4. Como a gente consegue compreender essas equações para encontrar o y máximo e o y mínimo, né? Bom, se a gente tem uma função e todo o y sempre vai ser maior, né? Bom, esse caso aqui. O y sempre vai ser maior que isso aqui. Ou igual, né? Da equação. Então, significa que isso daqui vai ter que ser o ponto mínimo, onde é o vértice da parábola, ok? Não tem como existir mais de um ponto mínimo, né? Ou isso dali não ser o ponto mínimo, tá? Ah, bom, acaba que esse sendo o fato, esse é o y do vértice, que, bom, se a gente olha, depende se ele é o tem o coeficiente líder A sendo negativo ou positivo, porque isso vai ser do vértice. Agora, se ele é máximo ou é mínimo, depende do coeficiente A. E é isso que a gente vai analisar, tá ok? Dito isto, vamos prosseguir. O y vert é menos 4A e para ser o máximo, bom, e a interpretação é válida, né? Seguindo, porque o y ele sempre tem que ser menor que igual, ou seja, todo o valor da parábola aqui, ele vai ter que ser menor que isso. Ou seja, esse valor, ele é o máximo deles. Então, não pode ultrapassar isso. Então, pode ser y mínimo para quando o é maior que zero, ou y máximo quando a é menor que zero, tá ok? E bom, cara, agora a gente analisa, né? O que que esse ponto tá do y vert tem alinhado com o eixo x? Bom, se você conseguiu perceber, né? é, eu vou utilizar a mesma analogia do x mais b 2 ao quadrado, sendo realmente maior que zero, né? Para saber onde que é que vai acontecer essa minimização ou maximização. E se você bem percebe, essa maximização ocorre quando a gente percebe que ele é nulo, né? Porque é justo o fato de o mínimo ser zero e que a gente observa, que é onde que a gente percebe que ele é o y do vértice, onde o quadrado é nulo, né? Foi justo essa ideia que a gente teceu para demonstrar o y do vértice. Então a gente vai querer saber qual que é o valor que anula isso, né? Pô, esse é o valor que anula, é só eu lá igual a zero. E vai ser eventualmente isso aqui, tá? X do vértice é igual a menos v sobre 2a. Porque foi esse o que a gente utilizou, né? Quando aquilo atingiu o valor mínimo, que vai ser nulo. De outra forma, ela nunca vai ser o valor mínimo, ela sempre vai crescer, sendo indo para o negativo ou positivo. Então,
a gente concluiu um ponto fundamental, perdão, fundamental para discussões de parábola, é o x, as coordenadas polares do vértice, tá? Parábola, tá? Posteriormente, a gente vai ver ferramentas mais eficientes do que essa, tá? Para conseguir achar o ponto de mínimo e máximo. E a gente vai conseguir generalizar isso para qualquer tipo de função, tá? Mas para parábola, por enquanto, a gente consegue mesmo com ideias mais simples encontrar esse valor que, bom, é um valor muito interessante. Eu gosto muito, tá? Bom, por isso a gente define o x do vértice e y do vértice sendo menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Ok? Bom, agora encerrando nossa aula, tá? Eu vou fazer essa discussão do foco da parábola, tá? E eu vou fazer isso aqui. Bom, eu vou justo escrever da forma canônica, que é o que a gente sempre utiliza quando a gente vai fazer essas descrições para achar o foco da parábola, tá? Ah, como a gente conhece o que que é o delta sobre 4a, eu vou escrever ele de uma forma mais fácil, que é o menos o y do vértice, tá? E a mesma coisa vai ser para o x, que é x menos x do vértice. Bom, perdão. O que que é o foco da parábola? O foco da parábola é um ponto no interior da parábola que tem a propriedade de que na reta diretriz dele, qualquer. Nossa, o desenho vai estar horroroso, tá, gente? Não liga. Qualquer ponto pertencente à parábola tem a mesma distância da reta diretriz pra, para o foco, tá? Ou seja, esse ponto x, y0, x0 y zero tem a mesma distância dessa reta para esse ponto, tá? Obviamente, tipo, o desenho não tá certo, tá? Porque você tá errado, mas enfim, não é esse ponto. O ponto é que o foco é esse ponto, ponto do ponto do ponto, ponto do ponto, tá? Foi mal. Mas a questão central é que o foco tem essa propriedade, tá? O ponto que tem essa propriedade de ter a mesma distância de um ponto que pertence à parábola ter a mesma distância a ele do que a sua reta diretriz, tá? E bom, isso dali é mais uma propriedade intrínseca da parábola, tá? Que a gente vai compreender com estudos mais avançados, que esse é uma propriedade geométrica, o foco estar entrelaçado com essas coordenadas, o y vértice, o x vértice e o a. Bom, o foco pela simetria, ele vai ter que pertencer no eixo de simetria da própria parábola. Então, o x do foco tem que ser igual ao x do vértice. Opa, o x do foco tem que ser igual ao x do vértice, ok? Né? Só fazer um desenho para ficar mais fácil. Minha reta diretriz aqui. Pum, pum. Ficou totalmente sequelado o desenho, né? Mas também não é o ponto central da simetria. Tem que ser o mesmo x do vértice, né? Este é o ponto central. E a outra propriedade é que a distância da reta diretriz para o vértice é igual à distância do foco para o vértice, né? É isso aqui. Ou seja, a gente vai traduzir por essa equação. X do foco menos x do vértice igual x do vértice menos. Opa, x não, né? Y. Y do foco menos y do vértice igual a y do vértice menos
o y da diretriz, que, pela propriedade geométrica da, da, da parábola, vai estar entrelaçado com o inverso do coeficiente líder da parábola, tá? Em que 1 sobre A vai ser, ou seja, igual ao dobro da distância entre o foco e a reta diretriz, né? Essa é a distância aqui. E assim, resumidamente, os pontos centrais foram abordados, tá? Agora releituras vão ser entendidas como parábolas com eixo de simetria horizontal, tá, gente? O que que é isso? Que não é função, tá? Mas não importa, tá? Vai ser uma parábola. E a gente vai ter que se familiarizar com esse tipo de estrutura quando a gente estiver estudando geometria analítica, tá? E essa é a parábola assim, tá? Que não é função. Bom, eu vou entrar nos argumentos de não é função, mas um elemento do contradomínio não pode ter duas correspondências. Ah, perdão. Não pode ter dois correspondentes na imagem, tá? Não pode isso. Isso viola o fato dela ser função, tá? Mas basicamente isso daqui, se a gente conseguir racionalizar um pouco mais e ir além, a gente percebe que na verdade é uma função, só que é uma função de y e x, né? O que que acontece? A gente rotaciona isso aqui em 90 graus, né? E a gente vai ter isso aqui, ó. E bom, isso é um spoiler do que eu dei, né? Sobre que, bem, não é realmente a função inversa, né? Porque quando a gente for entender, a gente vai ver que uma função parabólica ela não tem uma função inversa, justo porque dois elementos. Perdão novamente, meu Deus, estou com uma ranheira, gente, foi mal. Mas justo porque dois elementos do domínio podem ter o mesmo elemento na imagem, tá? E daí faria com que, como pela uma função inversa, a imagem do outro é o domínio, faria com que o domínio tivesse um elemento correspondente, tá? Ah, um elemento tendo dois elementos correspondentes no outro, perdão. Por isso que não tem como existir. Mas enfim, aqui eu já me avancei muito, eu nem deveria ter falado sobre isso. O que eu deveria ter falado é sobre somente o fato de a gente encontrar isso dali. E que é escrito só trocando entre várias aspas, o x pelo y. É isso aqui, tá, gente? E que vai ter as mesmas equações, inclusive esta aqui, tá? Trocando novamente o x e o y de lugar. Agora ficando 1 sobre a, x menos x do vértice igual a y menos y do vértice ao quadrado, tá? É isso. Ah, essa foi a aula de introdução a funções de segundo grau e parábola, né? Até porque eu não trabalhei só funções, né? Trabalhei com curvas, né? Mas, enfim, a gente viu como a aula hoje foi um pouco mais intuitiva, justamente porque a gente conseguiu debater diversas ideias na outra aula sobre equações de primeiro e segundo grau. Espero que tenham gostado. Era isso, tá? Fechou, valeu. Tudo de bom para vocês.